Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula. Tempo que eu reservei aí para a gente conversar sobre regularização de imóveis, tá? Sejam bem-vindos a essa aula aí. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas Monteiro, eu sou advogado, eu trabalho com regularização de imóveis há bastante tempo e o meu objetivo aqui com esses conteúdos é ajudarem advogados a dominarem a regularização de imóveis sem processo judicial. O tema da aula de hoje são as maiores objeções para atuarem na regularização de imóveis. Por que eu resolvi trazer esse tema aqui? Porque eu vejo de muitos advogados certas resistências para começarem a atuar na regularização de imóveis. Então, nada melhor do que eu trazer uma aula específica para quebrar essas objeções, para que você dê o passo adiante e comece a atuar na regularização de imóveis. Ok? Vamos lá, primeiro eu preciso trazer aqui com você um certo contexto para que você entenda determinadas situações. Eu resolvi trazer essa aula específica para te explicar as maiores objeções que os advogados têm que impedem eventualmente de você dar um passo adiante da regularização de imóveis, tá? Não tem como um advogado dominar a regularização de imóveis se você não entende essas objeções e você não quebra essas objeções. Tá? Então a aula de hoje é exatamente para isso, para que você entenda que essas objeções nada mais são do que obstáculos que te fazem ter resultados na advocacia. Tá? Então vamos lá. Imagine a seguinte situação, vou fazer aqui uma analogia. Tá? Imagine um avião que esteja em pleno voo e ele esteja praticamente a 20 mil pés. Ocorre que a instrumentalização daquele plano de voo, em se tratando dessa altitude, a 20 mil pés, é preciso que haja tecnologia suficiente para fazer aquele avião ser pilotado pelo piloto automático, ok? Senão não haverá condições para que os pilotos consigam, naquela altitude, dominar aquele avião e, de fato, impedir que aconteça algum desastre, tá? Então, nessa altitude, você tem pouca ou quase nenhuma pilotagem manual. E eu trago aqui essa analogia com o domínio na regularização de imóveis. Se você, por exemplo, começa do zero, sem um caminho, sem um norte a ser trilhado, as chances são que é a mesma coisa que você tentar pilotar um avião a 20 mil pés sem piloto automático. Você não vai ter aí nenhuma forma de fazer isso de forma mais segura, porque você não vai ter ferramentas para isso. Você não vai ter condições de fazer aquele avião ser dominado e você consiga trazer ali segurança aos passageiros. A mesma forma é você na regularização de imóveis. Se você pretende começar, você tem que começar do jeito certo. Não dá para começar de qualquer jeito. Não dá para você achar que simplesmente tome a decisão e comece a querer faturar honorários altíssimos aí. Não é bem assim. Primeiro você precisa saber as ferramentas necessárias para que você consiga ter condições plenas de prestar aquele serviço da melhor forma possível. Não dá para achar que você vai ter o mesmo resultado que um advogado que começou há 10 anos. Não dá, né? É preciso que você se municie de conhecimento, você esteja ao lado de conhecimento, indo diretamente ao campo de batalha, porque não dá para você simplesmente estudar e não colocar isso em prática. Vai ter erros e acertos, isso é normal, tá? Isso é normal. Eu passei por isso e eu quero fazer você não passar por isso, de forma a encurtar um caminho no seu domínio na regularização de imóveis. É claro que eventuais erros vão acontecer, eventuais falhas vão acontecer, mas o meu objetivo aqui com esses conteúdos é fazer você encurtar um caminho para que você tenha acesso a essa regularização de forma mais rápida. Beleza? E aí, o tema da aula de hoje é exatamente para isso, para que eu te apresente as principais objeções que os advogados têm, que eu vou quebrá-las aqui nessa aula. O objetivo dessa aula aqui é quebrar essas objeções e mostrar para você que está mais fácil do que você imagina para começar a dominar a regularização de imóveis. Beleza? Então vamos lá? Vou passar aqui agora a falar exatamente dessas objeções e, detalhe, para quem estiver anotando, porque de fato as minhas aulas sempre são conteúdos práticos, eu tenho isso, né, em mente,
para que não seja uma aula teórica, para quem estiver anotando, agora vai ser interessante. Porque além de falar para você as objeções, eu vou te falar como que você quebra essa objeção. Como que você resolve aquele problema. Beleza? Então vamos lá então. A primeira objeção é falta de conhecimento específico. A principal objeção que eu vejo nos advogados é essa falta de conhecimento prático e objetivo. Tá? Esse conhecimento específico para atuar na regularização de imóveis. O fato é que você precisa colocar como primazia o conhecimento. Porque sem conhecimento a gente não faz praticamente nada na vida. Se você quer, por exemplo, aprender a dirigir, primeiro você faz um curso. Você faz um curso, você se capacita. O órgão estadual, né, Detran e o Contran, estabelecem que você precisa passar numa prova para ser considerado habilitado, então a gente tem ali um crivo de uma prova com requisitos objetivos. Você passou, você está habilitado. Acontece que aqui na regularização de imóveis nós não temos uma prova para que você seja considerado um advogado que seja especialista nisso e comece a prestar esse serviço. Mas é fato que você precisa desse conhecimento específico. E por que eu coloquei essa objeção com a falta de conhecimento específico? Porque eu já vi muita gente, muitos advogados já vieram falar comigo que não começaram na regularização e não querem atuar porque eles não sabem exatamente como fazer o serviço. E isso acaba impedindo eles de darem um passo além, né? Então, se você tem o desejo ardente de querer prestar esse serviço, se você gosta do direito imobiliário ou você aspira algum dia a atuar nessa área, eu preciso te alertar que sem conhecimento você não vai longe. Sem conhecimento você não vai adiante. Então, como que a gente resolve essa objeção? Você precisa de fazer cursos de capacitação. Você precisa investir em consultorias, em mentorias, para que você adquira o conhecimento necessário para prestar um serviço melhor a cada dia. E não é um conhecimento teórico, porque se você for parar para pensar, a internet está cheia de informações. Você senta na cadeira para estudar, você consegue adquirir qualquer conhecimento que você queira, né? Pelo menos ali de forma superficial. Acontece que dentro da regularização não basta que você apenas saiba do que você vai trabalhar. É preciso aprender a prática. E é exatamente por isso que eu trago esses conteúdos práticos aqui para vocês. Então, ao lado do conhecimento teórico, é preciso ter um conhecimento prático. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, para quem fez pós-graduação aí, você já percebeu o quanto a pós-graduação ela poderia entregar mais? Porque as pós-graduações, normalmente, teoricamente, elas deveriam ser um conhecimento além do que você aprendeu na faculdade, na época da academia. Ocorre que eu vejo muitas pós-graduações que, na verdade, é basicamente uma extensão da faculdade. Você tem ali que ler uma doutrina, você lê ali uma jurisprudência, faz ali uma certa apresentação, faz uma prova e acabou. Só que isso não é efetivo, tá? Eu fiz pós-graduação em Direito Imobiliário e o que eu posso distrair melhor dessa pós-graduação foi a galera que eu conheci lá, tá? Eu fiz amigos ali. Então, esse networking, essa parceria que eu fiz com grandes profissionais foi o que mais me valeu a pena aí na pós-graduação. Já conhecimento de fato, não teve tanto. Claro que tinha uma coisa ou outra que você aprendia ali, mas nada que fosse tão relevante que me justificasse essa pós-graduação, tá? Então a pós ela traz pra gente um norte. Acontece que para você avançar, para que você se torne especialista nessa área, além de ter coragem, você precisa de conhecimento de quem já está fazendo, você precisa de muita força de vontade, tá? E você precisa investir em conhecimento prático. Você precisa estar ao lado de alguém que vai estar junto com você. É por isso que eu falo que é muito interessante que vocês invistam em cursos nessa área, você invista em mentorias e em consultorias. Tá? Então, como você resolve essa objeção do conhecimento? É investindo em cursos de capacitação, mentorias e consultorias. Tá? Não tem jeito. Você tem que aprender com quem está à frente na prática disso. Ok?
Segunda objeção. Complexidade dos procedimentos. Talvez uma das principais que mais aterrorizam os advogados que querem atuar na regularização de imóveis. Tá? É fato conhecido que registros públicos não é uma matéria tão difundida assim na universidade. Muito menos numa pós-graduação. Então, Lucas, como que de fato eu faço para poder adquirir esse conhecimento dos procedimentos? Ou você faz parcerias com quem já sabe, ou você aprende com quem já fez, tá? O que eu trago aqui desses conhecimentos, se você for no meu canal no YouTube, aqui no Instagram, tem muito conhecimento prático para você aprender aquilo que de fato acontece na prática, tá? Então, a complexidade dos procedimentos fazem com que os advogados se afastem da regularização de imóveis, porque muitas das vezes eles não aprenderam isso na universidade e é um conhecimento novo, tá? Pessoal, deixa eu só mudar aqui, que parece que a internet não tá legal. Deixa eu pôr aqui nos dados móveis para ver se vai voltar. Aí, voltou. A internet aqui deu um probleminha, mas eu já acabei resolvendo aqui. Então eu estava falando aqui que a falta de conhecimento prático, né, a complexidade desses procedimentos faz com que os advogados se afastem dessa atuação. Porque vamos lá, dentro da regularização nós teremos 3 principais tipos de regularização que envolve o inventário, envolve o uso capião e envolve a adjudicação compulsória. Todos esses procedimentos podem ser resolvidos de forma extrajudicial, tá? Só que o caminho extrajudicial em cartório, ele é desconhecido pela maioria dos advogados. Então, quando você se depara com um procedimento que você não domina, que você não conhece, as chances são que você se afasta, você cria resistência. Já aí toco mais novamente nesse ponto que na faculdade nós não somos incentivados a procurarem resoluções mais céleres para os nossos clientes. Você na faculdade foi formado para ser um litigador, um advogado que vence demandas, um advogado que aponta o dedo na cara do outro advogado e fala que se ele perdeu. Aqui no extrajudicial, na regularização de imóveis extrajudicial, isso não acontece, porque nós temos procedimentos a serem seguidos, nós temos adequações legais a serem seguidas e não há um vencedor ou um perdedor. Simplesmente o cliente tem o seu imóvel regularizado ou não, porque nós também não trabalhamos com a garantia da regularização. Nós trabalhamos com uma adequação legal para fazer de fato aquele imóvel do cliente ser regularizado da maneira como que ele pretende. Então, essa complexidade nos procedimentos, como que a gente resolve isso? A resolução é dividir esses procedimentos em etapas claras e simplificadas. É exatamente o que nós fazemos aqui no escritório. Tanto a parte de recepção daquele cliente que está vindo agora, quanto a execução dos serviços, eles precisam de divisão de etapas, porque senão você se perde, tá? E exatamente o que nós fazemos aqui. Então, você que está pretendendo atuar na regularização e você tem essa objeção em mente, que os procedimentos são complexos, você precisa criar um mapa de como aquele procedimento vai se dar do início ao fim, ok? Você precisa ter isso em mente, porque daí você vai conseguir enxergar a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3 e você não se perde. Se você for o dono do escritório e precisar delegar aquilo ao seu advogado, você vai entregar para ele um mapa para ele seguir. Ou se você está na advocacia autônoma e for fazer isso sozinho, pelo menos no primeiro momento, você vai ter condições de fazer aquilo de forma mais completa e não vai se perder. Ok? E além disso, você precisa de um suporte jurídico com outros escritórios ou advogados que já alcançaram o resultado que você almeja. Então é claro que nós aqui do Prática, nós oferecemos esse tipo de treinamento, mentorias, consultorias e cursos que aprofundam cada vez mais você na regularização de imóveis. E você precisa ter isso em mente que é algo necessário. Não é simplesmente você decidir não é simplesmente você decidir atuar naquela área e simplesmente colher resultados daqui 3 meses. A advocacia, ela não comporta aventureiros, muito menos a advocacia na regularização de imóveis. Você não pode ser um aventureiro, um turista, que vai vir na regularização só para extrair honorários ali e vai para outra área. Não é por aí.
É por isso que eu estou aqui atrás de cada vez mais advogados comprometidos que querem transformar a sua advocacia por meio da regularização de imóveis. Exatamente o que eu fiz, exatamente o que eu estou fazendo com o meu escritório. Então, se você tem a mesma pretensão, se você tem o mesmo objetivo de transformar o seu escritório e alavancar melhor os seus resultados através da regularização de imóveis, você precisa dividir esses procedimentos e você executar o seu serviço de forma mais clara e objetiva. Exatamente o que nós oferecemos aqui, exatamente o que você precisa. Então, mais uma vez, a resolução dessa objeção é você dividir os procedimentos em etapas e simplificar aquilo para você. Tá? Meus alunos têm acesso a modelos de documentos e formulários padronizados para executarem os serviços. E isso facilita demais a execução, porque eles têm a plena condição de saber o que fazer e em qual etapa. Isso vai encurtar um enorme tempo aí da sua prestação de serviço. Você precisa pensar nisso, investir em capacitação para que você tenha cada vez mais a regularização de imóveis na sua mão e você não se perca com essa grande oportunidade que a regularização te permite. Tá? Porque no primeiro momento você fala assim, eu quero lotar meu escritório de clientes. Ocorre que dependendo da demanda que você for atuar, você vai se perder na quantidade de serviço que você tem para fazer. E é através de gestão que você consegue simplificar aquele procedimento complexo e trazer mais objetividade de forma sistêmica, para que você consiga elencar as etapas que aquele procedimento está e qual que será a próxima etapa. Beleza? Vamos lá aqui. Nós estamos aqui na segunda objeção. Vamos para a terceira. A terceira objeção é baixa demanda de clientes. É claro, a advocacia é feita de clientes. Se você não tiver clientes para prestar o serviço, não há advocacia para ser prestada. Alguns advogados podem hesitar em se especializar em regularização de imóveis devido a uma falha naquela percepção se há uma demanda ou não naquela área. Aqui eu trago para você um número estrondoso que eu estou comprovando na minha advocacia e nas demandas sociais. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil. Tá? Então nós temos aí um número que metade do país está passando por uma certa irregularidade. Não vou dizer que todo mundo está na mesma situação, porque pode ter pessoas que estejam passando por um tipo de irregularidade, outros estão passando por outra. Mas é fato conhecido que 30 milhões de imóveis, ou seja, de famílias, estejam à procura ou precisam de advogado para regularizar os seus problemas. Então, se você tem aquela objeção de achar que é uma área batida, que é uma área que está todo mundo mexendo, que é uma área que tem pouca demanda, pesquise as informações. Pesquise isso que eu estou te falando. 30 milhões de imóveis irregulares. Eu conto isso para meus amigos e colegas, eles nem atuam no direito imobiliário, eles querem atuar, justamente pela quantidade de demanda que existem. Só que para uma demanda ser transformada em contratos no seu escritório, aí você vai precisar de outra estratégia, que é a estratégia de vendas, de marketing, mas é preciso criar uma necessidade e o seu cliente perceber o quanto ele precisa de você. É desta forma que você vai vender seu serviço, é desta forma que você vai fechar contratos. Então, se o seu cliente entender que ele precisa de alguém, e nem precisa ser você, pode ser outro advogado, né? Aqui a gente geralmente usa essa estratégia, às vezes o cliente vem para a reunião, a gente fala para ele que ele pode resolver com qualquer outro advogado, mas ele precisa resolver aquela situação, né? Talvez um gatilho mental aí do desapego vai fazer seu cliente entender que não é que ele tenha que fechar conosco, ele precisa de resolver o seu problema, seja com o escritório ou seja com outro, né? A regularização de imóveis te permite te falar isso. Seu cliente não tem opção. Seu cliente não tem opção de regularizar o imóvel dele. Se o seu cliente não fazer esse serviço, o filho do seu cliente vai fazer, quando, eventualmente, seu cliente falecer. Então não é uma negociação se ele quer ou não aquele serviço. Ele precisa. É uma necessidade. Só que nem sempre essa necessidade está clara. Você precisa mostrar isso para ele. Eu abri esse parênteses só para te falar o quão é importante o seu cliente ter noção do quanto ele precisa de você. Tá? Então esquece. Falta de demanda não existe. As demandas estão aí. Você precisa ter essa consciência e aprender o quanto antes a regularização de imóveis e transformar isso em honorários para o seu escritório.
Beleza? Como que você resolve essa resolução aí desses clientes? Você precisa se especializar na área de regularização de imóveis e principalmente estar ao lado de quem ensina a prática para vocês. No caso aqui sou eu, tá bom? Eu que estou ensinando a prática aqui para vocês desses procedimentos. Então, me suguem, aproveitem esses conteúdos que eu estou dando aqui para vocês no YouTube, no Instagram, eventualmente turmas que a gente vai abrir aí para aprofundar cada vez mais esse conhecimento no seu escritório e você ser referência nessa área. Ah, Lucas, mas você atua no direito imobiliário, o seu escritório é sobre regularização de imóveis, por que você não concentra o seu conhecimento e fica só para você? Pessoal, se a gente dividir 30 milhões de imóveis regulares pela quantidade de advogados inscritos na OAB, sobra basicamente aí uns 90 a 100 imóveis por advogado. Mesmo se você fizer isso, todos os advogados no Brasil ficariam milionários. Tem demanda para todo mundo. E eu tenho uma premissa comigo que eu não guardo conhecimento. O conhecimento ele tem que ser transmitido. Então é muito mais legítimo eu compartilhar aquilo que eu faço do que eu simplesmente não ensinar isso aqui para vocês ou de fato começar a fazer só para mim. Eu acho que o conhecimento, eu acredito que o conhecimento ele tem que ser transmitido. Isso de alguma forma isso volta para você, tá? Então, você precisa se qualificar nessa área, você precisa pelo menos iniciar e dar o pontapé inicial no conhecimento e começar a prestar o serviço. E não adianta só aprender. É preciso aprender e executar, mesmo que você erre. Mesmo que você erre. Você vai errar em dado momento. A advocacia não é só acerto. A gente tem falhas também. Nós temos que reconhecer que nós somos seres humanos, somos falhos, mas a falta de conhecimento ela não pode ser um impeditivo para você dar o pontapé inicial. Você precisa começar. Mesmo que você comece errando. Na verdade, você tem que começar logo para errar rápido e você ter resultados mais rápidos também. Beleza? Próxima objeção. Investimento de tempo e recursos. Ah, Lucas, eu não tenho dinheiro. Ah, Lucas, eu não vou investir tempo agora. Eu não quero investir nisso agora. Estou pensando em outras coisas. Tá tudo bem. Isso são escolhas. Se você entende que a advocacia extrajudicial sobre regularização de imóveis é rentável para o seu escritório, você tem quase que a obrigação de investir tempo nisso. Se você entende que isso vai transformar o seu escritório, se você entende que é necessário implementar essa área no seu escritório, você tem um dever consigo mesmo, e não é nem comigo, de implementar isso no seu escritório de forma rápida e colher os resultados disso. Tá? Então, alguns advogados podem considerar que a especialização em regularização de imóveis demanda um grande investimento de tempo e de recursos. Ocorre que, e se eu te falasse que em poucas horas você adquiriria conhecimento necessário para dominar a regularização de imóveis? Meus alunos já fizeram mentorias comigo, aprenderam através dos cursos. No início tinham essa objeção de achar que investir dinheiro nisso, investir tempo em estudar, não era o caminho. Só que após o treinamento que tiveram, após o conhecimento que adquiriram, mudaram a sua perspectiva e entenderam que é melhor você gastar um tempo ali investindo tanto de forma em recursos e em tempo, se qualificando, para você sair lá na frente e se destacar na frente de outros advogados. Tá? Você precisa fazer isso. Então, como é que você resolve essa objeção aí? Como que eu trago para você resolver essa objeção? Você tem que entender que a regularização de imóveis ela não vai te dar um resultado daqui 6 meses. Ela não vai te dar um resultado, pode até ser que em um ano, mas é algo de investimento a longo prazo. Tá? Quando você aprender isso e começar a executar, o retorno financeiro ele vai ser significativo ao longo dos anos. Tá? Não é, por exemplo, igual. Vamos trazer uma outra área aqui só para você ter uma noção. Se o cliente te contrata e você vai atuar em uma demanda específica de uma audiência pontual, você tem ali uns honorários para aquela audiência específica. Na regularização, você demonstra interesse em prestar o serviço para o seu cliente, ele vai resolver um dos grandes problemas da vida dele, que é o imóvel, e o imóvel vai ser resolvido, o problema do imóvel vai ser resolvido lá na frente. Dali a 6 meses, a 1 ano, às vezes 2 anos. Então, não é algo que você vai colher um resultado imediatamente. Dependendo da forma que você fechar esses honorários,
pode ser que você colha ali 50% no início, 50% ao final. Ocorre que somente quando você começar a ser reconhecido como especialista naquela área, ou você tiver um escritório e você tenha um braço da regularização de imóveis, aí sim que você vai começar a ter resultados e você vai começar a prestar esse serviço em larga escala. E aí é onde o resultado vem. Só que se você não dá o pontapé inicial, se você não se qualifica agora no início, você não vai ter a oportunidade de implementar esse serviço no seu escritório. Você não vai ter a oportunidade de ter esses resultados que eu estou falando que você vai ter. Ok? Então, é um pensamento ao longo prazo. Não dá para você achar que isso vai ser feito em pouco tempo. Ok? Vamos lá para a quinta e última objeção. Risco de responsabilidade profissional. Olha, muitos advogados, por não terem qualificação, pessoal, vocês vão ver aqui que essas objeções, todas elas desaguam na falta de conhecimento, na falta de prática nessa prestação de serviço. Muitos advogados imaginam e se preocupam com o fato de prestarem um serviço ali que eles não dominam. E aí podem ser responsabilizados pelo cliente, ou por o cliente ter perdido o imóvel, pelo cliente ter dado algum problema no imóvel, simplesmente pela falta de conhecimento. E aqui vocês já devem imaginar, que eu vou trazer para vocês, mas vocês já imaginam, a forma de resolver isso é exatamente se qualificando, né? A importância dessa diligência na qualificação, a importância da ética profissional, ela precisa ser colocada em pauta. E aqui eu não estou querendo te incentivar a ser um aventureiro e começar a prestar esse serviço de forma indistinta, sem se preocupar com responsabilidade profissional e sem se preocupar com responsabilidade ética. Nada disso. Através do conhecimento, você vai entender quais são as suas responsabilidades na regularização, quais são os seus deveres, tá? Que é muito importante, para que o cliente esteja cada vez mais protegido e pelo menos amparado, porque nós, advogados, nós não prometemos resultado, pelo menos não é o que eu pratico aqui no meu escritório. Nós temos que demonstrar ao cliente que nossa advocacia ela é de meio, ela é um meio por meio do qual nós tentamos aquele serviço para o cliente. Tá? O objetivo aqui é regularizar o imóvel e colocar o imóvel no nome do cliente. Ocorre que para que isso aconteça, é preciso trilhar um certo caminho, né? Então não dá para você prometer e falar que vai colocar de fato o imóvel no nome do cliente e condicionar o fechamento do contrato a essa situação. Eu não recomendo que isso aconteça. Eu já vi advogados fazerem isso e não recomendo. Porque e se der um problema lá na frente? Como é que o cliente vai ficar com você? Né? Você vai perder o cliente. Você não vai ter condições de receber uma indicação daquele cliente pela prestação de serviço. Tá? Então, assim, vocês precisam, pessoal, investir em sistemas de controle, inclusive de qualidade, tá? Para que aquela demanda ela seja metrificada, para que você entenda exatamente quais são as suas responsabilidades. Aqui no escritório nós temos uma situação muito interessante, que inclusive já está sendo formatado para a nossa próxima turma de capacitação em regularização de imóveis, que é exatamente as etapas e o passo a passo do procedimento de regularização. Então, depois que nós terminarmos esse material, quando ele já estiver disponível para que você invista nesse curso de capacitação, você nem vai precisar ter tanto conhecimento assim em regularização de imóveis. Porque através de um passo a passo, seguindo de forma sistêmica, vai ser possível você conduzir uma regularização de imóveis sem mesmo ter o conhecimento aprofundado. Mas, já de antemão eu aviso aqui que o conhecimento avançado ele vai fazer você se destacar dos demais. Mas a engrenagem vai rodar. A engrenagem vai funcionar e você vai conseguir colocar clientes para dentro do seu escritório sem mesmo ter um conhecimento aprofundado. Mas é fato que você precisa desse conhecimento aprofundado para chegar no próximo nível. O que eu estou querendo com você é fazer você dar o start, fazer você não parar por questões pequenas, por situações ali que podem ser resolvidas com um sistema, por exemplo. Então, além disso, é preciso que você tenha plenas condições de entender que a regularização de imóveis, além de ser obrigatória para o seu cliente, ela é extremamente rentável. Porque nós temos aí uma alta demanda no Brasil,
A procura de advogados especialistas nisso, nós não temos advogados especialistas, pessoal. É um mercado, teoricamente, um oceano azul de oportunidades. Se você se destaca agora, é fato que ao final do ano você já vai ter grandes resultados com a regularização de imóveis. Tá? Então, pensem nisso. Coloca aqui em pauta essas objeções para vocês. Pensem nisso, porque a capacitação ela vai fazer a diferença enorme na sua vida. Eu te convido a refletir qual foi o último curso que você assistiu por completo e colocou ele em prática. Nós, advogados, temos a mania de ser pesquisadores, curiosos, mas acontece que colocar em prática um conhecimento que nós adquirimos nem sempre é uma premissa que nós temos em mente. Tá? Então eu te convido aqui a se capacitar cada vez mais em regularização de imóveis. Acompanhe as nossas aulas aqui. Toda quinta-feira nós temos o 360 da regularização, que é o momento que eu abro aqui a você a oportunidade de entrar ao vivo comigo, compartilhar as suas principais dúvidas, as suas principais dificuldades nessa área, para que você tenha cada vez mais isso em mente e aprenda com quem está à frente de um escritório que trabalha somente com regularização de imóveis. Tá? E nas terças-feiras nós temos esse conteúdo aqui de aula com o conteúdo previamente selecionado, que eu achei interessante colocar aqui as objeções mais relevantes dos advogados, porque você pode ter ou todas ou pelo menos alguma delas. E isso não pode ser um impeditivo para que você domine a regularização de imóveis. O meu objetivo aqui é, de fato, quebrar essas objeções e você possa cada vez mais entender que a regularização de imóveis pode ser fundamental na sua carreira ou no seu escritório. Se você pretende atuar somente nessa área, ou você queira abrir uma área no seu escritório somente nisso, o momento é agora. O momento é agora e aproveite esses conteúdos que eu estou dando aqui para vocês, porque são conteúdos, de fato, na prática. É o dia a dia da advocacia, é o dia a dia da regularização de imóveis. Beleza, pessoal? Como o nosso objetivo aqui não é uma aula extensa, é uma aula para realmente fixar esse conteúdo, nós encerraremos a partir de agora. Agradeço você pela atenção, tanto no ao vivo quanto no gravado, e fico à disposição para eventuais dúvidas. Caso tenha dúvidas sobre esses temas, deixe aqui nos comentários, nós estaremos à disposição para respondê-los. Muito obrigado pela sua presença e nos vemos numa próxima. Valeu!